Uma coisa? Oi, presidente. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Oi, minha vivenda, cada vez. Presidente, é só para falar que a gente está com problemas, né? A gente teve um problema muito grande no começo do mês com a Cefaz, sobre a questão da baixa do XML, mas agora está baixando do dia, né? Eles prometeram, explicaram que houve uma falha no servidor, mas que o erro está sendo corrigido, mas que não dava para corrigir de imediato, porque poderia prejudicar mais ainda, mas que esperamos que mês que vem esteja normalizado. E no mais, é os problemas de sempre que nós estamos aqui acompanhando. Hoje, eu estive na Secretaria da Economia, a fiscalização do Simples Nacional, perguntando para eles como que tá as malhas, como que tá os procedimentos de fiscalização, principalmente algumas denúncias que a gente enviou dessas quadrilhas que fazem recuperação de crédito, né? Então, assim, eu senti, de todas as vezes que eu já fui lá e que eu tenho acompanhado, eu acho que os processos de fiscalização estão bem mais rápidos do que estavam. Então, basicamente isso aí, e mais uma vez estamos aqui à disposição. Bem, pessoal, nós temos uma pessoa nova hoje aqui, o Rafael Bonzólio. Bonzólio? Bonzólio? É isso mesmo? Consólio. Bonsalio. Bonsolio. Então, o Rafael, está com a tua palavra mais ou menos 10 a 15 minutos no máximo, tá? Porque vai entrar outra pessoa para falar aqui, tá? Então, dá a sua mensagem aí para nós. É da CIEG, né? São Paulo, Isso, né? CIEG. Pode Boa falar. noite, pessoal. Obrigado pela presença. Eu não vou conseguir ligar a câmera, pessoal, porque estou em casa com 3 crianças pequenas. Estou fazendo reunião dentro do carro, vocês acreditam? Na garagem. Por causa da bagunça das crianças. Pessoal, é um assunto bem interessante, que é sobre documento fiscal, né? Dia 1º de setembro, a gente teve uma mudança no portal que dificultou um pouquinho a vida de vocês, né, para ter acesso aos documentos fiscais. Antes a gente não precisava solicitar uma requisição, né? Agora a gente vai lá, coloca a inscrição estadual do cliente e precisa solicitar uma requisição e nem sempre consegue acesso de imediato, né, pessoal? Então, assim, todo mundo hoje precisa entregar os impostos em dias e tem gente que está até hoje aí baixando XML por conta do portal, né? Essa empresa CIEG, depois eu vou deixar meu telefone compartilhado para vocês pegarem essa informação. É uma empresa que tem 13 anos de mercado, viu? Uma empresa muito antiga, e a gente é pioneiro aí na parte de gestão de documento fiscal. E falando um pouquinho, pessoal, nessa parte de notas fiscais, é interessante porque a reforma tributária que está batendo aí na porta, né? Está bem pertinho, ela gira em torno de documento fiscal, né? Então, quando a gente fala assim, qual que é o intuito do governo fazer essa reforma? O principal intuito é aumentar a base de arrecadação de imposto, né? Então, todo mundo sabe que o governo quer aumentar a base de arrecadação de imposto. E hoje, a gente sabe que a gente tem clientes hoje que ele não emite as notas fiscais como deveria emitir, né? Então, hoje não existe um padrão para controle do governo de documento fiscal, né? E com essa reforma agora, pessoal, vai ter campos que vão ser obrigatórios, padronizados para todo tipo de nota, seja modelo 55, seja para nota modelo 65, para nota fiscal de serviço, e essa padronização em alguns campos é para facilitar o controle do governo e a autuação de imposto, de multa, né, dos clientes. Então, essa parte de notas fiscais nunca foi tão importante como é agora, né? E assim, hoje não tem porquê vocês que são super sobrecarregados, com um monte de obrigação acessória, com um monte de pepino de cliente para resolver, ficar aí tentando fazer um processo que depende de portais, um processo manual, difícil, sendo que hoje tem sistemas para facilitar a vida de vocês nessa parte, viu? E só para finalizar minha fala, a gente tem uma boa notícia, né, que é a padronização das notas fiscais de serviço, porque aqueles clientes nossos que têm nota fiscal tomada, emitida de outros municípios, que às vezes a gente tem a dependência desses clientes para mandar esses documentos fiscal, agora não tem mais dependência. Por quê? Sistemas igual a CIEG, com um certificado A1, já consegue capturar essas notas fiscais de serviço. Vou dar um exemplo bem legal. Goiânia aderiu ao modelo Portal Nacional de Serviço, né? Então agora vocês faz o login lá dentro, paga aquela taxinha que vai ser cobrada a partir de agora para o cliente emitir a nota fiscal no novo portal, né?
Um exemplo, Brasília, Aparecida de Goiânia já também no formato do padrão nacional. Então, um exemplo, vocês têm cliente que teve serviço tomado de fora, então agora vai ser tudo dentro da mesma base, né? Eu poderia ficar falando aqui a noite inteira, porque tem muito conteúdo para falar, mas assim, o tempo é breve. Eu espero, se for possível, participar desse grupo mais vezes, aprender com vocês aqui. Todo mundo aqui tem muitos anos de mercado, né? E vai ser um grande prazer. E se alguém quiser fazer alguma pergunta direcionada, alguma pergunta que eu possa agregar valor, que eu possa compartilhar conhecimento, que eu possa, nessa parte do documento fiscal, explicar alguma coisa, né? Se for permitido, eu estou aqui 100% à disposição para responder qualquer tipo de pergunta, viu, pessoal? Qualquer tipo de pergunta, viu? E, mais uma vez, obrigado pelo espaço e bora para cima, bora agregar valor, né? Vamos resolver problema. Obrigado, viu? Alguém quer fazer pergunta para o Rafael? Alguém quer fazer pergunta para o Rafael? Alguém quer fazer pergunta para o Rafael? Então, Deixa eu Rafael, só fazer uma perguntinha para o Rafael. Ele falou sobre a empresa dele. Como é que funciona aí a sua parceria, prestação de serviço? Eu não entendi bem, Rafael. Você falou aí no início. Aí. Perfeito. Qual que é o nome do senhor, por gentileza? Ronan. Senhor Ronan. Aqui na Prefeitura de Goiânia, para a gente pegar as notas fiscais, um exemplo, de Goiânia ou de Aparecida, era se a gente colocar antes, no passado, o login e senha na Prefeitura, seja de vocês, contadores, procuradores dos seus clientes, ou o próprio login do cliente, né? Agora não vai mais funcionar dessa forma. Então, aqueles clientes de serviço que antes não precisavam de um certificado A1, agora ele vai precisar de um certificado A1. Então, eu tenho certeza que isso é novidade para muitos aqui, né? Rapaz, mas meu cliente de serviço, Rafael, nunca precisou de um certificado A1. Sim, a gente isso, mas a partir de agora, ele vai precisar, né, do certificado A1. E através do certificado A1, a gente consegue ter acesso a todos os documentos fiscais dele de serviço. Só um minutinho, Rafael. Então, quer dizer que, na verdade, você vende o certificado A1, é o que eu estou entendendo. Não, na verdade, não. A gente vende, comercializa uma plataforma online que, através do certificado A1, você tem acesso a todas as notas fiscais dos clientes. Você vende a plataforma. Eu queria saber, e essa plataforma sua é o quê? Paga quanto? Como é que funciona? Como é que é? Ela é uma plataforma em nuvem, que através do certificado A1 você tem acesso a todas as notas e você paga ali por cliente. Vou dar um exemplo aqui bem simples para vocês. Não, hoje, só o valor, não precisa dar exemplo, só o valor. Que aí o tempo aqui é breve, é rápido. Hoje, para você monitorar hoje 30 empresas, a gente está cobrando mensalidade a partir de R$359, né, para 30 empresas. Aí é de acordo com o plano das empresas e vai subindo, né? Só que aí, só para finalizar a fala... Tá satisfeito aí, tá tudo bem. Aí você deixa só seu contato para nós. Já deu para pegar entender aí o sistema aí. Deixa só um contato seu aí com o Hélio, né? Aí que pronto. É só isso. Obrigado, eu estou satisfeito. Que isso. Se tiver mais alguma pergunta, estou à disposição. Analisa a fala aí. pode falar, colega. Sucena, quem é que lá na frente? Estava uma pessoa na frente, Iara, né? A Iara saiu? Saiu, né? É Sucena, você? Então, amanhã eu até tenho uma reunião com o secretário Valdivino e o pessoal do sistema da nota fiscal. E são coisas que nós vamos indagar eles. Por que quando contrata pela nota conta não precisa ter certificado e com empresa terceirizada tem que ter? Então, assim, amanhã eu estou levando vários questionamentos, porque, ao meu ver, a prefeitura ou a nota conta tem alguns privilégios que outras empresas não têm. Está gerando mais custo para o contribuinte. Então, é uma coisa que amanhã eu estarei lá reclamando disso e reclamando também de várias situações que eu tenho identificado que os softwares pagos estão com problema e o outro não. Não que eu seja contra comprar certificado, porque eu até vendo certificado, ganho dinheiro com isso, né? Mas a gente tem que trabalhar para ser igual para todo mundo, porque eu acho que isso está errado. Eu posso falar só uma coisa sobre esse quesito? Das notas, do login? Só a última fala. Um exemplo. Hoje, o cliente de vocês vão ter que pagar por esse acesso das notas fiscais de serviço, né? É o que você vai querer negociar lá. Vou só dar um exemplo para vocês. A partir de janeiro, vai ter sistemas no mercado igual a CIEG. Isso aqui é muito importante, pessoal, por isso que eu vou falar isso. A partir de janeiro, vai ter sistemas no mercado igual a CIEG que vai liberar acessos para vocês. Olha o que eu vou falar. Vai liberar acessos para vocês
poder emitir a nota fiscal para o cliente, e aí a contabilidade cobra do cliente o valor que vocês acharem que é devido, só que sem custo. Gente, isso que eu estou falando para vocês, ninguém falou, porque isso vai ser um lançamento que a gente vai fazer em janeiro oficial. Então imagina o seguinte, além de vocês automatizar todo o processo interno, um exemplo, quem tem 30 empresas de serviço, em vez de vocês, o cliente pagar essas 30 empresas de serviço para a empresa parceira da prefeitura, vocês contratam um sistema igual a CIEG, um exemplo, otimiza todo o processo interno de escrituração fiscal e tem acesso para emitir nota fiscal para todos os clientes sem limite. Então, se você cobrar por cada cliente, um exemplo, R$ 29,90, você não paga mensalidade da CIEG, e às vezes você paga o seu próprio sistema contábil com a receita que você faz do emissor, porque a gente vai dar um emissor para vocês de forma ilimitada para todos os clientes, viu? E aí depois eu deixo o meu contato, e qualquer coisa vocês entrem em contato. Desculpa interromper a fala, viu? Prometo não interromper mais. Ô, Sucena, você vai reunir com o Valdivino amanhã? Pô, ele me ligou, pedindo se eu poderia ir lá, para falar para ele quais os problemas que a gente identificou no uso do sistema. Porque a gente identificou várias situações, né? A hash que deu negativo, que deu pendência para todo mundo, as CLDs que não saíam. Então, ele quer ouvir um feedback do que a gente achou desses primeiros dias aí, desse primeiro mês. E eu pergunto, eu e o Fábio podem ir junto com você? Pode, 9 horas, lá na sala do secretário, vamos embora. Hein, Fábio? Então vamos aproveitar e vamos falar a respeito daquele assunto, velho. Combinado? Combinado, 9 horas da manhã lá, 9 horas da manhã, lá no Paço. na sala na sala do Valdivino. Isso, no Valdivino. Então vamos terminar a reunião mais cedo, Fábio, e nós vamos para lá, tá? Beleza. Beleza. Combinado. Obrigado, Sucena. Combinadíssimo. Wagner, pode falar. Wagner. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu ia fazer a pergunta lá para o Mino, mas ele já respondeu. O sistema dele também é emissor também. Só que a questão é que o dele só emite com certificado digital, me parece lá, o rapaz aí. Associado, você vai reunir amanhã a respeito desse nota contra, sobre esse sistema, Porque assim, ó, gente, tem umas semanas, 10 dias, eu liguei para o prefeito e falei para o prefeito que não adiantava ele querer falar para nós que o problema que acontece é da nota contra. Nós não queremos saber. O problema é da prefeitura que colocou eles lá. Então, qualquer coisa que acontecer, a responsabilidade é do prefeito, né? Então, ele está querendo esse feedback, porque, além do sistema, o que a gente identificou? As empresas que tinham retenções que agora não pode ter mais, a questão do material de construção, do salão parceiro, a questão das permissões que toda hora cai. Então, assim, essas demandas que eu conversei com o prefeito, eu acho que o secretário quer escutar um feedback da classe contábil para entender se está bom ou se está ruim. Eu mesmo identifiquei que eu já fiz umas 120 notas nesse sistema, só para o meu escritório aqui. Aí que o defeitozinho que eu acho também é essa situação que você tem um cliente cadastrado lá, às vezes está incompleto o cadastro. Aí você vai emitir outra nota, ele continua incompleto, mas não dá uma opção de você atualizar esse cadastro, entendeu? Sempre tem que estar buscando, tipo CEP, alguns detalhes lá. Ele não dá tempo de se atualizar aquele cadastro e da próxima nota sair certinho. Eu não consegui ainda visualizar essa questão. Mas e nem vai. Porque é outro sistema. É lá no sistema do CAI, lá no portal do... Quando a prefeitura puxa, é lá no portal do contribuinte. Você não vai conseguir atualizar no sistema novo. Mas quando é cliente de fora, por exemplo, do outro município, ele já tem alguns meus, já fica cadastrado certinho. Outros que tá errado, às vezes, eu não consigo. Tipo, tem um lá de Montes Claros, tem um de Rio Verde tá certinho. O de Montes Claros, eu vou emitir nota, sempre eu tenho que estar alterando o CEP, o endereço certinho. Ele não grava, dá né? para atualizar o sistema, não sei se tem essa possibilidade ou não. É com a nossa conta, vou anotar. Vou anotar aqui para falar lá. O que mais, pessoal? Mais alguma coisa? O Leandro chegou já? O presidente, antes do Leandro chegar, eu só queria, assim, vocês podem levantar a mãozinha, né? Vamos esquecer a parte paga, tá, gente?
Mas, assim, analisando o sistema emissor de nota, eu percebi que ele é bem melhor do que o antigo. E ele é bem mais fácil na questão do fechamento das hashes, das emissões de guia, né? Então, assim, operando, eu acho que ele é melhor. Eu acho que o que a gente está com muito problema é de cadastro ainda, que é o LIBA que a prefeitura está fazendo. Eu até quero deixar meu WhatsApp aqui à disposição, se vocês forem contrário, vocês podem mandar mensagem para mim, pode colocar as reclamações, que amanhã é o momento da gente falar. Tranquilo. O Wagner quer falar mais, Então, Wagner? assim, só complementar a respeito do sistema aí, Cicena. Eu gostei muito do sistema no sentido de, quando a gente tem cliente fora, antes, no outro sistema antigo, todo mês tinha que colocar tudo, agora não. Já sai perfeito o cadastro. Só alguns, igual eu te falei, esse ponto aí desse cliente que não está dando certo, mas os demais, tudo dá certinho. Cliente do outro município já cai automático lá, quando o CNPJ já busca os dados todinho. Eu gostei muito do sistema, ele agilizou muito nesse sentido. Beleza, é do Mato Grosso, né? O que mais, pessoal? Então, Rafael, se você quiser ficar, pode ficar, Rafael, tranquilamente, tá? Até o momento. Leandro, com a palavra. Ô, Leandro, espera um pouquinho. O Fábio pediu para você falar imediatamente agora sobre aquela obrigatoriedade da comunicação para a junta comercial. Não é isso, Fábio? Boa noite a todos. Leandro, o pessoal está questionando a questão da ata. Se puder falar nessa reunião, fala na próxima. É sobre aquela ata que estão querendo que as empresas façam, como você falou, para pagar a distribuição até 2028, né? Sim, tá certo. Boa noite, mestre Fábio. Boa Ô, noite, Leandro, presidente espera um pouquinho, tribunal. só um minutinho, Leandro. E outra coisa, pessoal, no sábado nós tivemos passando certo, o caso da nova plataforma do sindicato, que no sábado, das 9 até às 12, eu não vi. Quem estava presente aí? Me mostra. Quem estava presente? Ninguém estava presente, hein? Tinha 23 pessoas presentes, expliquei a nova plataforma direitinho. Eu gostaria que na próxima semana, das 9 até às 12, eu estarei lá, tá? Da mesma maneira, o Leomar estava presente, né, Leomar? Leomar, Sim, eu assisti. tá, assistiu, o que é que você achou, Leomar? Estamos no caminho certo ou não? Ainda vai, assim, só quando a gente começar a usar mesmo que a gente vai entender. Eu penso assim. Então tá. Falou. Quer falar alguma coisa, Leomar? Não, nada não. Então tá. Continua, o Leandro. Bem, boa noite a todos presentes, né? Bem, Fábio, eu ia até iniciar mesmo com esse tema sobre a tributação dos lucros e dividendos. Inclusive, eu queria até mostrar um detalhe aqui, vou até compartilhar a tela. Quem assistiu nossa live na terça-feira passada, notou que nós havíamos falado que existe aí um conflito de leis, né, em relação à lei das SAs, né, a 6.404/76, em que o artigo 132 dessa lei, ela estabelecia que anualmente, nos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver uma Assembleia Geral para, aí inciso 2, que é o que nos interessa, deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos. Então, o que acontece? Né, porque a Lei Complementar 15.270 de 2005 ainda não foi alterada, então há um conflito aí entre leis. A 6.404/76, que é uma lei que trata do direito societário, ela está em conflito com a Lei 15.270 de 2025. A gente já havia falado isso na terça-feira. Aí, o que ocorre? Existe um projeto de lei complementar, tá? 5473 de 2025, que consta no Senado, que está no plenário do Senado,
Federal, e há uma alteração, tá? Previsto no texto da Lei 15.270 de 2025, para ser alterado o quesito justamente da ata, tá? De quando você ali vai distribuir, né? Quando que a distribuição vai ser aprovada. Então, essa alteração, ela passa a ser o seguinte. Então, no artigo 5º, não, vai ficar com a seguinte redação: não se sujeitam ao imposto sobre a renda de pessoas físicas os lucros e dividendos. Aí, no inciso 1, relativo a resultados apurados até o ano calendário de 2025. Perfeito, continua. Só que, no inciso 2, cuja distribuição tenha sido aprovada até quando? Aqui houve uma falha de redação aqui no texto aqui do projeto de lei 5473/2025, eles botaram 31 de abril, mas é 30, né? 30 de abril de 2026. É lógico, pessoal, que aqui não é lei ainda, tá? Aqui não é lei, que é um projeto de lei, está no Senado ainda, no plenário do Senado. Do Senado vai passar para a Câmara dos Deputados, que é a casa revisora, e depois a Câmara dos Deputados, não fazendo nenhum tipo de alteração, já vai para a sanção do presidente da República. Mas há uma grande tendência aqui de ser alterado o texto, e essa ata, ela pode ser, essa deliberação, né, essa constatação da deliberação na ata, ela pode ocorrer até 30 de abril de 2026. Convertendo esse projeto de lei, ele sendo convertido em lei, provavelmente o que deve acontecer vai alargar o prazo de 31 de dezembro de 2025 para quê? Para 30 de abril de 2026, seguindo o quê? A lei das ECAs, que é o artigo 132 que a gente acabou de falar agora. Agora, por enquanto, Leandro, já está tudo certo? Não, como eu falei agora há pouco, ainda é um projeto de lei. Só que foi identificado a inexecutabilidade dessa situação. Por quê? Porque você precisa aguardar o exercício fechar. Você precisa esperar o mês de dezembro. Então, não tem como. Era inexecutável essa situação. Tá? Então, o que ocorre? Esse projeto, ele sendo convertido em lei, o prazo da distribuição para aprovação e deliberação na ata, ela passa para 30 de abril de 2026, que nós acreditamos que é o que vai acontecer. Tá? Então, esse aqui é um primeiro ponto. Um segundo ponto, presidente Verão, foi até um questionamento na terça passada, na live, foi até a Marta, eu acho que ela está até aí. Ela fez um questionamento se tivesse 3 distribuições de lucros no mês para o sócio, e sendo que o último valor de distribuição, ele não conseguia abarcar retenção. Então, parece que ela deu um exemplo de uma distribuição de 30 mil, outra de 20 mil e a outra de 5 mil, no mesmo mês, de uma mesma pessoa jurídica para a mesma pessoa física. Eu não sei se a Marta está aí agora. Ela está? A Marta está aí? Tô sim. Tá. Então, Marta, é o seguinte, eu verifiquei, examinei a Lei 15.270 de 2025, ela não traz nenhuma redação, nenhum dispositivo sobre essa situação específica, tá? Então, o que ocorre? Inicialmente, nós precisaríamos aí do regulamento e de uma instrução normativa da Receita Federal para trazer essa tratativa, tá? Mas o que nós avaliamos que pode ocorrer nesse caso? O que pode ocorrer? Um reajustamento da base de cálculo. Porque, por exemplo, no seu exemplo, você falou 30 mil, primeira distribuição, 20 mil, já dava 50 mil. E a última distribuição dá 5 mil. Então, somando tudo, que é a regra a imposição da 15.270 de 2025, somando tudo, dava 55 mil e 55 mil, né? Então, 10% de 55 mil daria o quê? 5.500. Só que a última distribuição, no exemplo que você deu, é 5 mil. Então o que acontece? Como a última é 5 mil, ou seja, ela é menor do que o total da retenção. Então, na nossa avaliação, uma saída seria reajustamento da base de cálculo. Então, o que ocorre? Nós consideraríamos o valor líquido que ele tinha para receber, ou seja, livre do imposto de renda, ajustava essa base de cálculo, certo? Calculava a retenção cheia. Essa última distribuição dele, que é 5 mil, ele não ia receber, ia zerar, né? Porque já ia ser consumido pela retenção.
e aí seria gerado um DARF só de R$ 500 para pagar. Porque quando reajustasse a base de cálculo, reajustar a base de cálculo bruto, que é 55 mil, quando você aplicasse os 10%, iria ficar o quê? 5.500. Como a última distribuição foi 5 mil, ela já é absorvida pela retenção, ficaria só R$ 500. Aí você faria um DARF só de R$ 500. Isso é uma saída, tá? Não está previsto na Lei 15.270 de 2025. Pode acontecer que mais para frente a instrução normativa, uma instrução normativa da Receita Federal, traga como trabalhar nessa situação. Mas eu vejo que o reajuste do rendimento, porque é o seguinte, quando a empresa assumiu pagar esses rendimentos brutos, ela assumiu o ônus da retenção. Quando ela pagou o valor de 30 mil, o valor de 20 mil, ela pagou bruto. Então, o que acontece? Nesses casos, aí ela vai ter que, uma saída provável é o quê? Reajustar esse último rendimento. Agora, veja bem, o que a empresa pode fazer para não correr na tributação? O sócio, ele recebeu 30 mil, depois recebeu 20, aí dá 50. Eu não receberia os 5 mil. Eu deixaria para receber os 5 mil quando? No próximo mês. Para quê? Para não incidir a tributação. Que aí não faz sentido eu recebi 30 mais 20. Por conta dos 5 mil, eu já vou ter a tributação no mês seguinte. Então, o que eu faria? Recebia só os 50 mil e deixaria para receber o distribuído os outros 5 mil só no mês seguinte. Certo. O negócio, Leandro, é porque não avisa para a gente quando distribui. Quando a documentação veio, já está tudo feito, entendeu? Mas aí é aquela questão. Cabe... Agora vai ter que, né? Isso. Aí é aquela situação, Marta. O que eu vejo muito no dia a dia é a falta de saber conduzir a situação com o cliente. Então, veja bem, nós estamos aí numa nova era tributária, tanto sobre a reforma tributária sobre o consumo, como sobre a renda. Então, veja bem, se nós já temos essa previsão para a partir de janeiro de 2026, o que tem que ser feito? Tem que ser feita uma reunião com os clientes, fazer uma reunião com os clientes, colocar a fundamentação jurídica, tá, para ele, colocar as consequências disso, tá, as consequências financeiras, e trazer planejamento para ele. Porque você vê, por conta de 5 mil, eu já vou tributar 10%. Sendo que se eu recebesse só 50, os 30 e os 20, eu já não teria tributação para o mês seguinte. Então, vale aí o quê? Um planejamento tributário para o cliente. Agora, para que isso aconteça, tem que fazer a reunião com ele, tem que expor para ele, levar uma planilha para ele, informar os números para ele, quais são as consequências financeiras que vai acontecer, um outro planejamento tributário para proteger ele dessa carga tributária. Então, tudo isso, mas isso tem que ser feito com o quê? Com antecedência. Tem que ser feito com antecedência. Com relação à ata, se o projeto de lei 5473 de 2025 ele for convertido em lei, já vai ser prorrogado para 30 de abril de 2026. Primeiro, por conta do conflito com a lei das SA, né? E segundo, porque é operacionalmente inexecutável. Não tem como, porque dezembro não acabou. Então, tudo leva a crer que vai ser aprovado ainda nesse mês, né? A gente não pode cravar, porque a insegurança jurídica no país é grande. Mas já está no Senado e está num rito, com uma modalidade mais dinâmica, tá? Não é um rito normal. Tudo se aprovar na Câmara, na Comissão de Assuntos Econômicos, já vai para a Casa Revisora, que é a Câmara dos Deputados, então a coisa vai correr mais rápido. Tá? Mas, assim, já pode fazer a reunião com o cliente já desde agora. Para quê? Para que isso não aconteça. Olha, você vai ter retirada de antecipação de lucro durante o ano, então vamos projetar assim, 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 assim. Porque assim não vai dar retenção. Né? Então, tem que fazer com antecedência. Eu estou em primeiro, depois o Wagner. Quer falar alguma coisa mais, Marta? Eu só queria perguntar para ele, então, com relação ao projeto de lei. Então, o que você aconselha? Que a gente aguarda mais um pouquinho? Ou que você também se deixar? Não, é assim, Marta, nesse ponto, começou um projeto de lei, tá? Começou um projeto de lei, não foi convertido em lei, ainda vai passar por uma revisão, tem uma grande tendência de converter em lei.
Mas aí seria muita imprudência da minha parte falar para você aguardar. O certo é você trabalhar agora de acordo com a 15.270 de 2025. Tá, daí não tem problema. Então, por exemplo, se eu faço esse registro essa deliberação, faço o registro desse documento, e daí depois não tem problema. Aí, Se você já realmente fizer, o projeto de lei for aprovado, porque eu só, por exemplo, no meu caso, eu vou ter só até agora eu tenho até setembro, né? Porque eu ainda estou dependendo de documento de outubro e novembro, entendeu? Então, eu posso pegar, por exemplo, o que eu tenho, eu sei o que eu tenho lá de lucro, né, do ano passado, e até setembro eu tenho, já escriturado. E eu posso pegar, por exemplo, e colocar nesse documento já esse valor, e depois, se for aprovado, lógico, vai mudar, não tem problema. Bem, eu vou ter que registrar outro ato na junta? Não, aí se você já arquivou na junta, você não vai poder arquivar o segundo, né? Pois é, então, olha só. Aí é risco. Não tem como eu falar assim para você, Marta, espera que vai ser aprovado agora desde dezembro, não tem como. Por que não? Até porque essa questão dos lucros e dividendos, ele entrou nesse projeto de lei como jabuti. Porque, na verdade, esse projeto de lei ele trata de quê? De juros sobre capital próprio, da elevação de taxa de juros sobre capital próprio, o fintechs. Então, aí o legislador ele aproveitou esse tema e já encaixou com o quê? Com a distribuição, com a tributação de lucros e dividendos. Então, não dá para falar, olha, espera ver se vai converter até antes de dezembro acabar. Não dá para falar isso hoje, não. Mas tem uma tendência para ser aprovado antes do final de dezembro? Tem. E aprovando antes de dezembro, você pode registrar essa ata até 30 de abril de 2026. Depois que eu falar, eu tinha levantado a mão e ela apagou aqui, Wagner. Eu pergunto, entra na lei, para mim, eu particularmente discordo do nosso colega Leandro a respeito dos 50 mil, certo? Entra na lei, por favor, lá, Leandro. Na 1087. Não é 1087, não. É 15.270. Quando fala de 50 mil. Vai descendo aí. Eu queria ler mesmo, cara. A partir de janeiro de 2029, não é isso não. O caso... Não, essa aqui, essa aí. A partir de janeiro de 2026, o pagamento e o creditamento, o emprego... Eu queria depois que você me falasse o que é esse pagamento, o creditamento e o emprego. E a entrega, os três, do lucros e dividendos por uma mesma empresa, pessoa jurídica, a uma mesma empresa, pessoa física no Brasil, em montante superior a 50 mil, certo? Então, eu estou discordando de ti, em montante superior a 50 mil. Então, até 50 mil, no meu entendimento, eu vendo a lei aqui, vamos supor assim, se no caso da Marta 50 mil, se ele distribuiu mais 5, ele vai pagar o imposto sobre os 5 mil, não sobre os 55 mil. Esse é o meu entendimento que eu tenho. Isso aí depois vocês vão falar se eu estou certo ou não, quando sair o regulamento, tudo saber, porque antigamente, certo, nós falávamos muito a respeito de nossos fiscais de consumidor, dos nossos fiscais de emissão de notas fiscais, e eu falei bem claro, eu falei naquela época, olha, isso aí em 2026, ele não vai tributar em nada, por enquanto, só a partir de 2027. E eu falei isso aqui, pode pegar as gravações, que eu falei isso aqui a respeito do assunto. Nesse meu entendimento, é aquele superior a 50 mil. É o meu entendimento.
Agora, outra coisa, depois você explica para nós aqui, ó, o que é emprego, o que é entrega, o que é emprego, entrega, creditamento ou entrega, certo? Depois eu explico isso. Mas outra coisa que eu queria falar com você, Beranda, muita gente coloca no balanço, a maioria, eu vi já muita gente, chega no fim do ano, ele pega o lucro que dá, ele passa para lucro a distribuir, lá no passivo mesmo, no passivo, lá no passivo, numa conta do passivo, certo? Lucro a distribuir. Lucro a distribuir. Agora, de acordo com o que está aí, ele não vai poder fazer mais isso, né? Não, veja bem, presente. Primeira coisa, vamos por partes, né? Então, o parágrafo segundo ele fala o que para a gente? Caso haja mais de um pagamento, crédito, emprego ou entrega de lucros e dividendos no mesmo mês, realizado por uma mesma pessoa jurídica a uma mesma pessoa física residente no Brasil, o valor retido na fonte referente ao imposto de renda das pessoas físicas ele deve ser recalculado de modo a considerar o quê? O total dos valores pagos. O total. Então, o parágrafo 2º já fala que tem que considerar... Mas isso aí vai mudar. Isso aí tranquilamente vai mudar, viu? Não, mas aí eu não posso trabalhar com achismo, né, presidente? O que a gente tem é isso hoje. Então, eu não posso falar que vai mudar. Eu estou prestando uma interpretação do que a gente tem hoje. Então, se mudar é amanhã, mas hoje tem que somar. Tem que somar. No parágrafo 2º está falando realmente total do valores pagos. Deve ser recalculado esse valor pago. Não, total não. Pode interpretar. Não, peraí. Pode interpretar de outra maneira. Totais dos valores pagos, certo? Em excesso aos 50, pronto. Não, mas não tem excesso aos 50. Não está. Totais valores pagos, tudo bem, mas esse artigo, isso aqui é uma coisa certa que não tem sentido. Assim, porque a Marta falou o seguinte: vamos supor, se o cara distribuiu 50 mil e um centavo, ele vai ter que pagar sobre os 50 mil, certo? Isso não tem sentido, certo? Então, essa é a pergunta, essa daqui, eu estou discordando dessa lei, eu acho que ela vai mudar, certo? Se escreve o que eu estou falando com vocês, que eu acho que ele vai mudar isso aqui, certo? Até 50 mil está isento e aqui está certo. Agora, as empresas que pegou o lucro do exercício e passou para lucros acumulados, lucros a distribuir, se ele não pagar, é pelo pagamento também, certo? Ele vai ter que fazer aquela correspondência, né? Na verdade, presidente, aqui, quando o artigo 6º aqui, ele fala pagamento, ele fala creditamento, tem que tomar muito cuidado, porque o que é o creditamento, por exemplo? O creditamento é quando a empresa faz o lançamento contábil naquele mês. Se ela fizer o creditamento, o lançamento contábil naquele mês, ela já tem um período de apuração ali formado para a retenção dos 10%. Então, tem que tomar cuidado que não é só pagamento, é creditamento. E o que é creditamento aqui? É o registro contábil lá. Quando registrar contábil, o lucro saindo lá do patrimônio líquido, né? Então, registrou... Aí é o seguinte, tá bom, parou. Creditamento, concordo para você plenamente, e a partir do momento que ele pegou de lucros acumulados e passou para lucro distribuir, ele obrigatoriamente vai ter que apresentar REINF também. É quando a Receita Federal criar o campo, né? Aí tem que apresentar FDRI. Como criar o campo? Como? Quando ela criar o campo, porque quando tiver a retenção de 10%, o campo que tem lá é para rendimento isento. Os não, 10% estou falando. Está tributando. Vamos supor em 2025. Ela até o dia 31, ela pegou esse valor e passou para lucro distribuído, certo? Ele terá que apresentar a REINF referente a esse lucro que ele achou em 2025. Aí só vai apresentar se ele pagar, né? Se ele pagar, sim. Se tiver distribuição efetiva, ele apresenta a FDRI.
Mas você falou que o creditamento, se eu creditei, eu não vou te apresentar RINF, não? Não, o creditamento é para essa regra de retenção. Lá na FDRINF é distribuição efetiva, é pagamento efetivo. Tá bom. E esse creditamento, o que seria esse creditamento? Se eu pegar o lucro do ano, o lucro que eu tenho agora, e passar todo ele para lucro distribuir, então eu posso assim, ó, para lucro distribuir, eu distribuo só quando eu tiver dinheiro? Na nossa avaliação, presidente, eu penso o seguinte: chegou lá em janeiro de 2026, um exemplo. Chegou em janeiro de 2026. Você fez um lançamento contábil, tá? Minha especialização aqui não é na área contábil, tá, pessoal? Pega aqui, olha. Leandro, enquanto a parada aí, o questionamento é o seguinte: a maioria das empresas nem espera o fechamento do balanço, que eles fazem antecipação de lucro. E aí, como é que vai ficar essa situação? Geraldo, é como eu estava falando para a Marta. Como a lei já está posta, a 15.270/2025 já está posta, o que cabe fazer? Cabe fazer a reunião com os clientes, orientar eles sobre que vai ter a soma, tá? Isso aqui está claro, a gente viu aqui o parágrafo 2º, deve ser recalculado de modo a considerar o total dos valores pagos, tá? Porque você veja bem, qual que é o intuito qual que é o aspecto econômico dessa lei? Primeiro que isso é uma proposta de campanha política. Primeira coisa, a gente tem que entender o contexto econômico e político. Então, isso aqui é uma proposta do governo atual, uma proposta de campanha eleitoral. Então, qual que é a tendência aqui? Se a gente for pensar, a lógica é que, se eu não somasse esses rendimentos do mês, ia ficar muito fácil esse planejamento, ia ficar muito óbvio. Não, peraí, então vamos fracionar os pagamentos de forma que não supere 5 mil. Desculpe, que não supere 50 mil. E aí nunca vai ter retenção, certo? E se fizer uma divisão dentro do mês e que não ultrapasse 50 mil, realmente não vai ter retenção. Só que o que acontece? No caso que a Marta falou, que é 30, 25, dá 55 mil. Tem previsão, tem essa tratativa na Lei 15.270? Não, e nem vai ter, porque a gente precisaria de uma norma de procedimentos. A norma de procedimentos quem vai dar é a instrução normativa. Só que eu vejo uma possibilidade de quê? De reajustar o rendimento. Por quê? Hoje, no parágrafo 2º, é claro que eu tenho que somar os rendimentos. Só que qual que é meu último pagamento? É 5 mil. Só que como que eu dou a tratativa hoje no imposto de renda, quando acontecem essas situações que eu tenho que fazer a retenção, que o último pagamento é menor? Eu faço o reajustamento do rendimento. Hoje, essa tratativa ela já é dada, sim, no ambiente de retenção de imposto de renda. Agora, é o que eu falo, a gente pode fazer planejamento. Então, peraí, por conta de 5 mil, eu vou sofrer a tributação? Não é lógico isso. Não é lógico. Agora, por outro lado, é igual você falou e a Marta falou, a documentação já chega na mão. Já está chegando na mão. O que eu vou fazer? Tenta fazer a reunião. Tenta orientar o cliente, tenta formalizar e-mail de orientação para ele. Caso ele não atenda às regras, aí ele vai assumir o risco de ser tributado em 10% aí mensalmente, quando ultrapassar os 50 mil. Então, 50 mil e 1 centavo já vai dar 5 mil de retenção. Tá? Agora, isso nós estamos falando hoje, né? Hoje é o quê? Hoje é 9 de dezembro. Segunda-feira, sexta-feira, se a Receita Federal soltar uma nota de esclarecimento, publicar uma solução de consulta, né? Aí é outra coisa. Soltar aí vir um regulamento, trazer uma redação diferente é outra coisa. Mas hoje o que nós temos é que vai somar. Agora, cabe tentar aí levar esse planejamento para o sócio e ele entender que, por conta de uma pequena fração, ele vai ter uma tributação no mês. Se ele aguardar, se ele virar esse saldo para o mês seguinte, ele já posterga o quê? Ele já posterga essa tributação de 10%. Mas, Leandro, é o seguinte, o que eu quis dizer é o seguinte,
É porque aí seria a distribuição de lucro mesmo. E eu concordo plenamente conforme a lei aí, que tem que reajustar ou programar para mês seguinte esses 5 mil. Agora, eu questiono o seguinte, com essa situação de ter que arquivar na junta, como a antecipação do lucro, dentro do próprio exercício, eles vão antecipando o lucro. E se ele pegou aquele dinheiro, vai ter que jogar na reinfra, né? E aí, quando chegar no final do ano, como é que eu vou fazer essa ata? Porque já tirou o dinheiro. Quer dizer, Para deu ler de novo lucro. os parágrafos que falam dessa parte. Agora um detalhe. Deixa eu acabar de completar, que entrou uma pessoa. Só, desculpa aí. É porque aí, vamos supor, que às vezes deu um lucro lá de 90, mas ele já antecipou 80. E aí, como é que vai ficar essa ata? Agora detalhe, viu, Geraldo? Detalhe, foi até bom você trazer esse assunto. Detalhe. Olha, veja bem. Qual que é a finalidade da ata? A finalidade da ata é para sócios, é para empresas e sócios que têm lucros acumulados até 31 de dezembro de 2025. Para quê? Para não tributar. Para não tributar. Os fatos novos, as antecipações a partir de janeiro de 2026, é fato novo. Para essa situação, você não precisa fazer ata. Você só vai fazer ata para quê? Para isentar os lucros acumulados até 31 de dezembro de 2025. E nela você tem que citar que você vai distribuir no máximo, você vai distribuir entre 2026, 2027 e 2028. Agora, as antecipações a partir de janeiro de 2026, aí não tem mais ata não, é retenção direta. Não, beleza. Não, então aí eu não me preocupei tanto, não, porque as minhas situações aqui são empresas de pequeno porte, poucos que passam de 100 mil por ano, entendeu? E então não vai ficar praticamente lucro no final do ano. Eles anteciparam tudo. É porque acontece o seguinte, o cara pega dinheiro lá no banco e transfere para ele, transfere até para a mulher dele, para o primo dele, aí eu jogo tudo como distribuição de lucro para ele. Eu sei que não está certo, mas como é que eu vou justificar essa saída de dinheiro? Sim, mas foi bom, Geraldo, você ter colocado isso, porque a gente tem que entender que a ata, nesse momento agora inicial, a ata é para quê? Qual que é a finalidade da ata? Dessa corrida para fazer a ata? Qual que é a finalidade dela? A finalidade é para isentar lucros acumulados até 2025. E desde que na ata esteja previsto que esses lucros vão ser distribuídos em 2026, 2027 e até 2028. É para isso. Tranquilo. Agora, fatos novos. Janeiro de 2026, eu antecipei em fevereiro. Vai reter 10% se passar de 50 mil. Vai reter. Aí não tem mais ata, não tem nada. Aí vem um outro detalhe. Geraldo. O que eu também tenho que ter em mente? Nessa tributação de altas rendas, eu tenho duas bases. Eu tenho que ter isso claro na minha mente. Eu tenho duas bases. Eu tenho a base mensal, que tem a retenção dos 10, e tenho a base anual. Certo. A base anual vai entrar até doação, só para você ter uma ideia. Na base anual, quando você for fazer o somatório, lá no ajuste, até doação vai entrar, exceto aquela doação de adiantamento à legítima, exceto essa. Mas toda doação, até doação, ela vai entrar no somatório do rendimento. Como eu falei na live passada, isso é inconstitucional, isso é invasão de competência, porque o donatário já pagou ITCMD. Isso é invasão de competência. Isso é outra coisa, inconstitucionalidade. Mas o que a gente tem na lei, então, na base anual, vai somar todos os rendimentos. Aí, o porquê que você vai botar na ata que você vai distribuir esses lucros em 2026, 2027, 2028. Para esses lucros, tá? Além deles não serem tributados, para eles não comporem a base do rendimento anual. Para eles não compor. Certo? Porque se você não colocar lá, se você não colocar que eles vão ser distribuídos em 2026, 2027, 2028, eles, além de quando você antecipar em 2026, vai reter, e ainda vai para a base, ainda vai para o total dos rendimentos do quê? Do ajuste anual. Ainda vai compor lá. Então, uma das outras situações para fazer ata
é para livrar que essa distribuição desses lucros acumulados, ele não vá para o ajuste, ele não vai somando lá para o ajuste. Então, se você não colocar na ata, que é 2026, 2027, 2028, ele vai somar. Aí, qual que é o perigo de somar lá no ajuste? Que se ele usou com o total dos rendimentos, né, se caso tiver doação, ultrapassar 600 mil, então, 600 mil e 1 centavo, você já começa numa alíquota progressiva de 0 a 10. De 600 mil centavos a 1.199.000,99. Aí você vai de 0 a 10. De 1.200.000 para frente, aí é 10% direto. Aí qual que é o perigo? É justamente esse. Porque se você não põe na ata, que é 2026, 2027, 2028, ele vai compor o total dos rendimentos, lá no ajuste anual. Aí você pergunta assim, Leandro, tá bom. E os 10% que, pelo fato de eu não ter colocado na ata, foi retido? Aí essa retenção dos 10% entra compensando. Entra compensando lá no ajuste anual. Mas aí aquele negócio, pode até compensar, mas aí o total desses lucros vai compor a base, né? Vai compor o total dos rendimentos. Se compor o total dos rendimentos, não compensa, porque pode te levar a ter um total de rendimento superior a 600 mil. Né? Aí você tributa aqui os 10 mensal, aí chega lá no ajuste anual, aí você vai tributar uma alíquota efetiva de 0 até chegar a 10 de novo. Então você tem 2 tributações. Então não compensa. Valeu. Tranquilo. Pode falar, o Wagner. Não, eu queria ver com o Leandro o seguinte, que a Receita Federal publicou a solução consulta, o CIT número 244/2025, reafirmando que a distribuição de lucro para sócios de empresas optantes pelo Simples Nacional continua isenta de imposto de renda, desde que a empresa mantenha a escrituração contábil regular. Tá certo, Leandro, sim? Bem, Wagner, assim, ó, até bom você ter trago esse assunto também, que isso aí é uma discussão, está sendo uma discussão internacional, né? Está sendo uma dúvida nacional. Veja bem, primeira coisa que a gente tem que ter em consideração é o seguinte, a Receita Federal, ela nunca vai publicar uma solução de consulta com um prazo, uma dinâmica tão rápida assim, em cima de uma lei, de uma lei publicada em novembro, que é a 15.270. Então, primeiro, essa solicitação de consulta é de uma petição de um peticionante, de um contribuinte, a tempos anteriores à lei 15.270 de 2025. Mas soltou agora dia 26/11, né? Essa solução CONCIT, né? Sim, a solução foi publicada agora, mas a consulente questionou a Receita há muito tempo. Não foi agora, tá? Por conta da lei. Aí, isso é a primeira coisa que a gente tem que ter em consideração. Segundo ponto, por mais que no artigo 14, lá da Lei Complementar 123/2006, ela fala que nem no ajuste anual, que nem a retenção e nem no ajuste os lucros são isentos do Simples Nacional, o que a gente tem que entender? É o seguinte, a gente olha o artigo 14, mas, salvo engano, quando a gente vai no artigo, acho que é o artigo 80. No artigo 80 fala o seguinte, quando o assunto, ele não for devido, quando o assunto ele não for devido a ser tratado por lei complementar, deve ser observado a lei ordinária. Então, o que acontece? Isenção de lucro não é matéria de lei complementar. Isenção de lucro é matéria... Isenção de imposto de renda, desculpa. Isenção de imposto de renda não é matéria de lei complementar. Isenção de imposto de renda é matéria de lei ordinária. Então, por isso, na nossa avaliação, tá? Na nossa avaliação, hoje, 9 de dezembro, o lucro do Simples Nacional, o lucro dos sócios de uma empresa do Simples Nacional, também será tributado. E por quê? E uma outra situação também. Essa tributação dos 10%, ela não está vinculada a regime tributário. Ela não está vinculada. A régua, o parâmetro dessa tributação é o montante do valor a ser distribuído. Então, não está vinculado ao regime tributário. Então, assim, hoje, dia 9 de dezembro, na nossa avaliação, eu entendo que os lucros, mesmo sendo de sócios
de empresas optantes pelo Simples será tributado. Agora, como eu falei, amanhã, depois de amanhã, a Receita Federal solta uma nota de esclarecimento. Aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Até porque a insegurança jurídica no país da gente ela é grande. Isso aí não precisa nem falar. Hoje, as decisões do Supremo Tribunal Federal não são decisões técnicas, são decisões políticas. Então, mas hoje, tecnicamente falando, isenção de imposto de renda, isenção de imposto de renda não é matéria de lei complementar. Então, por isso, com base nesse fundamento, e no artigo 80 da Lei Complementar 123/2006, que trata do Simples, ela já deixa bem claro isso, que deve ser observado que está naquela lei quando a matéria for objeto de quê? De lei complementar. Não é o caso. Não é o caso da isenção do imposto de renda. Então, por isso, na nossa avaliação, o lucro do sócio do Simples também tributa. Ô, Carlos, tem um outro na frente aqui, ó. Tudo bem, tranquilo, pode passar ele. Cleiton. Cleiton. Não tá. Então é você, Carlos. Boa noite, pessoal. Beleza. Pode responder, Carlos, eu já solucionou a minha. Já solucionou? Opa, valeu então, obrigado, Carlos. Então, peraí, Carlos. Cleiton, fala. Não, já resolveu, o Leandro respondeu logo seguido do que eu ia perguntar. Obrigado. Tá, falou. Carlos. É o seguinte, ô Leandro, boa noite, pessoal. Todo mundo tranquilo aí, né? Nessa discussão boa do lucro. É o seguinte, o lucro que eu tenho da empresa do Simples Nacional até 31/12/2025, eu posso distribuir ele na integralidade para o sócio, eu sempre deixo 10% ali de reserva. Aí não tem tributação nenhuma, né? Não, veja bem, Carlos. Eu falei agora, como eu falei agora há pouco para o Geraldo. Você registrando na ata, você designando ali os valores na ata, de lucros acumulados de resultados apurados até dezembro de 2025, certo? E sendo que essa distribuição será efetivada entre 2026 a 2028. Vai ser efetivada agora, meio de dezembro. Ela vai ser efetivada agora em dezembro. Sim, ela vai ser efetivada agora em dezembro, né? Se você fizer o pagamento agora em dezembro, não vai ter tributação. Tranquilo, né? Então, essa é a minha dúvida. E agora, e a partir de janeiro de 2026, vai ser o limite de 50 mil, né? Não, porque primeiro, assim, os efeitos da Lei 15.270 é a partir de janeiro de 2026. Exato. Não, então tá certo. Então, quer dizer, até agora eu posso fazer a distribuição tranquila, eu sempre deixo os 10% de reserva e distribuo o resto. Vou distribuir até agora, dentro do 2025, tranquilo, sem problema. A partir de janeiro, que vai ser 50 mil mês e 600 anual. Agora sim. Agora veja bem, se você tiver lucro acumulado, você não faz a ata de resultado apurado até 2025. Aí você não faz a ata, não conseguindo na ata que você vai distribuir efetivamente entre 2026, 2027 e 2028. Isso. Aí você vai distribuir em janeiro. Na hora que você distribuir em janeiro, aí é tributado. Mas mesmo se eu distribuir só 50 mil? Não, só se... Mesmo se eu distribuir só 50 mil em janeiro? Porque se você distribuir 50 mil lá em janeiro, e for de resultado até 2025, não tem a regra dos 50 mil. A regra dos valores superiores a 50 mil é a partir de janeiro de 2026. Então, quer dizer que eu não posso usar o lucro acumulado que ficou em torno de 2025 para distribuir ele em janeiro se eu não fizer a ata. Se você não fizer a ata e não conseguir na lá que você vai distribuir até entre 2026 a 2028, na hora que você distribuir lá, tributa 10%. Tá certo. Mesmo que for menos de 50 mil, o valor que for, ele é tributado. É porque a régua, vou voltar a repetir, a régua de 50 mil é a partir de janeiro de 2026, né? Tá, não, tudo bem, entendi. Então, tá bom, eu não posso usar esse lucro acumulado para redistribuir ele, então, não. Aí é só 2026, o exercício de 2026, então. Não, mas olha, ele perguntou assim, ó, que eu entendi. Antes de passar para o nosso colega José Fátima, depois do menino, ô Leandro, eu gostaria de você explicasse para nós lá
considerado ao total dos valores pagos, creditados, empregados ou entregue. O que é 1, 2, 3, 4? Esses 3 casos, como funciona? Bem, presidente, o pagamento é o repasse em espécie, né? O pagamento aqui é o repasse em espécie, que eu entendo. Não, o repasse em espécie ou então no banco. Sim, em banco. O creditamento aqui, eu entendo que é o registro do lançamento contábil, tá? Eu entendo que é isso. A nossa avaliação, eu entendo que é o registro. Tá bom. Então, vamos parar por quê? Para por quê? Porque é o creditamento. Eu passei do lucro acumulado para distribuição de lucro. Creditamento. Então, se eu me creditar, eu tenho que apresentar a REINF também. Sim, vai ter que apresentar a REINF. Tá bom. E o emprego, o que é? O emprego eu teria que ver qual que é o significado aqui. Leandro, E a entrega? A entrega. Peraí. Espera um pouquinho. E a entrega? Também. Tá. Geraldo. Eu entendo que o contexto aqui da entrega também seria em espécie, viu? Seria moeda em espécie. Ótimo. Geraldo. Fala. Emprego é quando o sócio, em vez de receber, ele integraliza a cota dele. Ele está empregando o dinheiro na empresa. Pode ser, pode, não é problema. Aí, peraí, parou por aí. Aí, ele pegou o dinheiro e integralizou o capital. Tudo bem. Então, isso aí vai para a REINF também. É um emprego, Tá bom. E a entrega? A entrega, no meu entendimento, é quando ele não pega o dinheiro, ele pega um bem do ativo, entendeu? Eu estou sugerindo, da entrega eu estou sugerindo. Pode ser não cabe não, Fábio. Até esse emprego aí eu concordo com você, mas essa entrega... Aí nós vamos fazer o seguinte, na próxima semana nós vamos falar sobre esses 3 casos para a gente decidir o que é os 4 casos aqui, tá? Bom, então, agora, José de Fátima. José de Fátima. José, abre seu microfone. Acho que ele está fechado, nós estamos ouvindo. Ô, Carlos, você estava primeiro, Carlos? Hã? Apaga o seu primeiro aí. Não, o Leandro já respondeu. Agora eu queria saber, só sobre a ata. É onde vai registrar essa ata? Tem que ser feito registrado em cartório? Na junta. Na junta comercial? Tem que registrar agora. Registrar agora, é até 31/12, né? Na junta, se for sociedade empresária, né, Carlos? Se for sociedade empresária. O cartório, não está certo. Na junta comercial, isso. Sociedade empresária. José de Fátima, onde eu acho o modelo dela, Leandro? Tá. Leandro, essa ata tem um modelo ou é ata normal? Hã? Essa ata tem um modelo? Tem uma... Não, é uma ata normal. Não, não. Aquela ata que você faz também. É igual uma ata que a gente faz, né? A ata não é? Eu faço ata de condomínio, é normal, sei como é que é. Então tá bom. Ótimo, então. Valeu, obrigado. Beleza. José de Fátima. José, seu microfone está fechado. Abre o microfone, ele está fechado. José de Fátima, clica no microfone, tá? Clica no microfone, José de Fátima. Clica no microfonezinho aí, ó. Olha o microfone em cima de você aí, ó. Não, Everaldo, lá está no celular, está embaixo do caso dele. Ele tem que clicar na tela para clicar no microfone. Presidente, aproveitar e mostrar um negócio aqui para o Wagner. Viu, Wagner? Aquela resposta que eu passei para você agora há pouco. Sim. Sobre a Lei Complementar 123/2006, está aqui, ó. Achei o artigo 86. Então, olha só. As matérias tratadas nessa lei complementar que não sejam reservadas constitucionalmente à lei complementar poderão ser objeto de alteração por
lei ordinária. Então, como isenção de imposto de renda não é matéria de lei complementar, por isso eu entendo que o lucro do sócio, mesmo sendo de sócio de uma empresa optante pelo Simples Nacional, será tributado. Tá. Bem, Ok. fala, Wagner. Ok, eu consegui. Everaldo, o Zé de Fátima conseguiu lá. Então tá. Consegui. Fala, Zé de Fátima. Boa noite, meu presidente. Tudo bem, né? Boa noite. Boa noite, colegas. A minha dúvida é o seguinte: nessa ata, eu tenho que colocar valores até 31 de dezembro de 84 e até o mês que eu conseguir apurar, tem que colocar valores, ou eu basto dizer que é os valores apurados no balanço de 31 de 12 de 2025? Ou tem que colocar os valores? Boa pergunta. Leandro? Bem, Zé, na nossa avaliação, tá? Na nossa avaliação, de acordo com o artigo 6º-A, tá? O parágrafo 3º aqui, quando ele fala, parágrafo 3º, inciso 3, quando ele fala exigíveis, tá? Quando ele fala exigíveis, nos termos da legislação civil empresarial, eu entendo que você tem que consignar valor sim. Porque esses exigíveis aqui é o valor que você tem por obrigação de distribuir para o sócio. Ok. Nesse caso, a colega até tinha falado que ela consegue fazer só até setembro, por exemplo. Se eu não consigo fazer até 31 do 12, eu consignando o valor de outubro, e depois essa ata está registrada, e tiver um valor de novembro e dezembro, você acredita que eu posso fazer uma re-ratificação nessa ata se sair aquela norma da qual você disse? Se o projeto de lei for convertido, né? É isso. Aí eu teria que verificar, viu? Antes de deliberar qualquer coisa para falar para você se pode fazer essa re-ratificação na ata, eu teria que verificar para você primeiro, porque aí já envolve o direito societário, né? Eu estou com um problema de tempo pelo seguinte, que o sócio viaja até o final dessa semana, então eu tenho que pegar assinaturas dele e nem todos eles têm certificado digital, mas eu vou ver com eles se todos fazem certificado digital para assinar essa ata depois digitalmente de onde eles estiverem, né? A empresa é do lucro presumido ou do lucro real ou é do sim? Não, presumido. Presumido, né? Olha, mas é empresa de loteamentos, então, na verdade, acaba sendo um lucro relativamente grande, né? E tem lucros porque ele não tinha disponibilidade, porque foi reinvestido em outros investimentos, quer dizer, então o lucro está lá em cima, certo? Veja bem, uma sugestão, tá? Uma sugestão. Pode falar. Veja bem, a gente tem que ter em consideração que dentro de uma inexecutabilidade, porque o ano ainda não acabou, então não tem nem um exercício fechado, nem tem a documentação de dezembro. Irmãos, então, tendo em consideração isso, deixar bem claro, uma sugestão seria, por exemplo, fechar o balanço até novembro e colocar uma observação na ata que prováveis ajustes iam ser informados nas obrigações acessórias, como, por exemplo, a ECF ou a ECD. Mas isso é uma sugestão, tá? É uma sugestão. Não está lá na lei complementar, na lei 15.270 de 2005, não está lá isso, tá? Isso é só uma sugestão. Tá. Eu tive acesso, Leandro, uma ata que você sugestionou. Depois que você fez aquela sugestão, você fez mais algum ajuste naquela ata, por favor? Não fiz nenhum mais ajuste, não. Não? Tá, eu tive acesso a ela, então por isso que eu estou te perguntando, tá? Muito obrigado pela atenção, eram essas dúvidas. Wagner. É o seguinte, estou com um cliente aqui que talvez eu não consiga regularizar a situação das pendências na receita, nos parcelamentos. Nesse caso, ele tem lucro acumulado, não pode fazer nada, né? Não pode distribuir o lucro que está devendo na receita, não consegue regularizar, né? Essa ata não pode registrar, né? Se ele não está com a exigibilidade suspensa, Wagner, ele não pode distribuir lucro. Está cancelado, né? Ele não pode, inclusive, ele não pode nem retirar para a labore. Não, ele está com lucro acumulado, porém ele está com débito na receita, entendeu? Não, pois é, mas é o que eu estou te falando. Como é que ele está com lucro acumulado, né?
mas o débito não está suspenso, né? O débito continua, né? Continua. Então, ele não pode distribuir lucro. Mas a ata não pode registrar para futuramente distribuir o lucro, não? Não, a ata pode registrar, sem problema nenhum. A ata você pode deixar registrada lá que você vai distribuir entre 2026, 2027 e 2028, porque ele pode classificar o débito, né? Certo. Beleza, então. Zé de Fátima, pode tirar a mãozinha daí, Zé de Fátima? Tá. Me desculpe, Tira a mãozinha. Posso fazer mais uma pergunta para o Leandro? Mais uma pergunta? Tá. Leandro, considerando que a gente fez a ata, tá tudo bem, beleza, toda a distribuição que eu for fazer em 2026, eu posso usar esse lucro acumulado, certo? Quer dizer, independente dos 600 mil. Quando você consignar lá na ata, que você vai distribuir esse lucro entre 2026 a 2028, ele não vai compor o total dos rendimentos lá no ajuste anual. Ok, entendi. Em 2027, lá quando for fazer 2027, vai ser lucro isento. Vai para a parcela isenta, ok? Ele não vai compor a base de cálculo, ele não vai compor aquela base anual, o total dos rendimentos, ele não vai para lá. Certo. Ok, obrigado. Ou seja, na prática, vamos supor, um exemplo hipotético, se você não conseguir na ata, ele entraria na base de cálculo, ele entraria nesse total dos rendimentos, e por conta dele compor esse total dos rendimentos, poderia levar ao sócio, na hora da totalidade dos rendimentos, ultrapassar 600 mil. E aí, ultrapassando 600 mil, ele já teria alíquota progressiva para recolher. Ok, entendi. Obrigado. Leandro, pode tirar a mãozinha ali. Volta naquele artigo, aquele famigerado artigo de entrega, pagamento, bota lá. Aqui, ó. Aqui. Bota lá na 1087. Leandro? Calma, só um momento. Tá bom. Aí, vamos supor assim, tá isso aqui. Nós vamos definir, na próxima aula, nós vamos definir o que é o pagamento, o que é o evitamento, o que é o emprego, o que é a entrega, certo? Então, se eu entreguei, se eu passei do lucro acumulado para lucro distribuir, seria o creditamento. Vamos pensar que seja aqui. Se é emprego, o emprego, o Fábio determinou que é o quê, Fábio? O emprego. Eu peguei esses valores de lucro distribuído e passei para aumentar capital. Né? Mas aí agora, e se eu aumentar o capital com esse lucro distribuído, esse lucro acumulado, vai ter creditamento? Olha só, eu pego o lucro, aumento o capital com ele. O que é que vai acontecer? Leandro? Não, aí eu teria que ver, presidente, primeiro, para responder, porque aí já está envolvido. Já recebido acreditado. Já está saindo da parte jurídica, já está indo mais para a parte. Mas aí eu tenho que apresentar a REINF. Também. Vamos supor sim. Eu não fiz a ata, não tem nada, e eu pego olha bem, aonde está representado, certo, o meu lucro acumulado. O meu lucro acumulado. Vamos supor. Ele está representado lá no caixa, lá no banco, lá nas aplicações, ou então no estoque, certo? Ou então do duplicado de receber. Está representado isso aí. Então, é o seguinte, em 2026, eu fechei o balanço, não fiz ato, não fiz nada. Parece que todo mundo vai ter prazer. Aí, quando foi em 2027, porque eu tenho uma empresa, certo? Agora não vai dar tempo mais também.
Então, eu tenho uma empresa, certo? E ela tem um lucro acumulado de 1.300.000. Mas isso está representado aonde? No caixa, no estoque. O estoque dela que está alto, 1 milhão está representado no estoque. Isso significa dizer que se eu pegar esse valor do lucro acumulado e aumentar o capital em 2026, ele vai pagar 10%? Olha que encrenca. Everaldo, ó, eu fui tentar fazer um aumento de capital com o lucro acumulado na Justeg agora em outubro. Eles não deixaram aprovar a alteração. Por quê? Não sei, eu falo lá, porque ele não lembra agora o artigo que ele usou do DREI. Usou um artigo lá, que eu agora não lembro, mas amanhã eu vou olhar, eu vou te passar. Não deixa aumento de capital com o lucro acumulado. A Justeg não registra. O capital é dos caras, poxa. Então, eu sei, o que eu tive que fazer? Eu tive que passar o lucro, né, para suprimento de caixa, certo? E aí fazer a alteração com suplemento de caixa? Não, eu não lembro a conta lá, não. Eu esqueci o nome aqui agora. Mas não aí tem lógico não, meu amigo. Eu estou com essa alteração lá, eu até guardei, eu arrumei depois. Não tem lógico, não. Vou te passar o artigo do DREI que não permite. Tá? Ah, meu Deus do céu, é só absurdo. Porque o lucro acumulado que eu tenho, eu posso fazer o que pegar isso e aumentar o capital, fazer o que eu quiser dele, pois né? A junta comercial não registra essa alteração. Eu queria ver isso. Eu vou te passar amanhã, tá? Tá bom. Eu estou com essa alteração lá e tem a base legal do DREI certinho. Você sabe alguma coisa disso aí, Leandro? Você sabe alguma coisa, Marta? Não, eu não sei, mas o que eu estava pensando aqui? Não é, será que porque a gente tem que fazer esse lançamento para uma conta, futuro aumento de capital? Não tem isso? Será? Eu acho que sim. Aí você vai fazer esse lançamento para essa conta. Quer dizer reserva de capital. Quer dizer o seguinte, Marta. Quando a gente faz. Marta, se eu estou lá com um lucro acumulado de 1.500.000, mas está representado lá no estoque. Aí eu tenho que falar assim, ó, para o futuro aumento de capital, agora, logo. Meu Deus do céu, que coisa esquisita, né? É verdade. Alguma coisa vai sair por aí para a gente acertar essa situação. Vamos ver. Amanhã você vai ver. Amanhã eu vou te passar. Né? Amanhã eu te passo a base legal que a Justeg não deixou. O que você acha, Abrão? Abrão? Aí. Vai jogar muito bom. Alguém pode responder para nós alguma coisa a respeito desse assunto? Abrão, fala. Boa noite, Everaldo. Boa noite a todos os participantes. Carlos, traz esse assunto aí, essa lei que você falou aí, para a próxima reunião, né? Isso, vou trazer. Sim, eu tenho lá no escritório, porque agora eu estou em casa, mas eu vou pegar lá no escritório amanhã, eu tenho lá, a alteração entrou em exigência, porque não permite fazer aumento de capital com reserva de lucro. Lucro acumulado. Porque eu já fiz muito isso, nunca tive problema. Agora, eu também fiz anteriormente, mas agora em outubro, para você ver essa lei aí, né? Exatamente, anteriormente eu fiz também, eu fazia normalmente. Porque às vezes a empresa tem um lucro, mas não tem o financeiro para distribuir, aí distribui em cota, né? Tem o financeiro, tinha lucro, tinha tudo. No estoque. Aí distribui no estoque. Pois mas aí ele distribui as cotas, né, Veraldo? Incorpora as cotas, né? É o que a gente sempre fez. Agora, o Carlos está citando essa questão nova aí, vamos ver isso na próxima reunião, né? Cida, fala. Veraldo, deixa eu fazer uma pergunta aí para o Leandro aí.
Eu faço a ata, tá tudo bem, vou distribuir 1 milhão. Fala que eu tenho apurar 1 milhão. Mas aí nos anos seguintes eu sou obrigado a fazer essa distribuição ou não? Obrigado. Se você Até 2028. Se você já conseguiu. É obrigado. Se eu fizer, se eu não fizer, depois de 2028, é tributado. Mas eu estou dizendo o seguinte: eu fiz a ata que tem o lucro, mas resolvi não vou distribuir, vou ficar quieto com o lucro lá. É obrigatório depois de feita a ata ou não é obrigatório? Não, depois que você consignou lá na ata e deliberou que vai distribuir, é obrigatório. Ah, sim. Agora, o Carlos, Oi. aquele questionamento que você fez, aquele primeiro questionamento que você fez, se você distribuir tudo dentro de dezembro de 2025, se você distribuir tudo lá em dezembro, aqui, ó, o 6º A, ele é bem claro, a partir do mês de janeiro do ano calendário de 2026. Então, quer dizer, em 26 eu não posso fazer. Só em dezembro eu posso fazer então todo. Isso, se você distribuir tudo dentro de dezembro de 2025, aí não tem tributação. Agora, se você distribuir em janeiro de 2026, mas você não fez a ata dizendo que ia distribuir 2026, 2027, 2028, aí tributa os 10%. Exato, não, tá certo, entendi. Então agora eu vou ter que fazer a ata. Fazer a ata e já resguardar esse valor. Isso. E outro detalhe aqui, viu? Quando aqui no inciso 3, aqui, uma outra situação que eu estava analisando. Quando o legislador infraconstitucional ele fala aqui, ó, exigíveis nos termos da legislação civil empresarial, desde que seu pagamento, crédito, emprego ou entrega, ele ocorra nos termos originariamente previstos no ato de aprovação, ou seja, na ata, né? Então, olha só, se você colocou você vai distribuir, vamos supor aqui, 16 de janeiro de 2026, aí você não distribui nessa data, vamos supor que você vai distribuir 16 de fevereiro. Como você não cumpriu com o que está consignado lá na data da ata, você distribui no outro mês, aqui você já tem retenção. Então, você vai ter que cumprir rigorosamente o que foi consignado lá. Então, por exemplo, se você falou assim, olha, eu vou distribuir aí janeiro, fevereiro e março de 2026. Se o de janeiro você não distribuiu em janeiro, você distribuiu em fevereiro, de acordo com o tal dispositivo, ó, ele é bem taxativo, ó, ocorra nos termos originariamente previstos. Então, se você consignou que ia distribuir em janeiro de 2026, você fez em fevereiro você já tributa os 10%. Ótimo. Não, tá bom. Você tem que ficar ligado nesse mês. Mas assim, se você... Desculpa. Primeiro... Espera um pouquinho, Fábio. Primeiro, a Cida. Quer falar, Cida? Cida? Não quero, não. Pode deixar. Você levantou a mão. A Marta, quer falar? Ele respondeu, ele respondeu, então no documento eu tenho que colocar até o mês, né? Eu estava achando que era só o ano, e aí eu poderia distribuir em qualquer mês do ano. Ave Maria. Olha, tem que ser... Eu estava achando que eu tinha que colocar só o ano. Vou distribuir, por exemplo, 2026, 27 e 28. Mas eu tenho que colocar até o mês. Nossa, isso é um... Essa é a minha dúvida. Essa é a minha dúvida também, Leandro. Eu vou ter que consignar mês a mês, ou eu posso dizer que eu vou distribuir 26, 27 e 28? Essa é a dúvida, para fazer a ata. O ata danado de dúvida. Vou distribuir Veraldo, vou distribuir no decorrer do ano de 26, no decorrer do ano de... né? É isso, mas pelo que o Leandro falou, não é assim. Porque se você fala, eu vou distribuir em maio, chega lá em maio, a empresa não tem o financeiro para distribuir, complica, né? Pois é, mas eu posso consignar dessa forma na ata, Abrão? Eu acredito que sim, né? No decorrer do ano, né? 2026, 27 e 28. Isso. A legislação fala. A legislação fala que você tem que... Sem problema nenhum, certo?
É porque a legislação fala o seguinte: se você distribuir até em Está muito 28, confusa, está isento. está muito Então eu não agressiva, preciso certo? nem Está colocar. agredindo Abrão, demais, certo? Abrão, desculpa. Abrão, então eu não preciso colocar que eu vou distribuir em 25, 26, 27. Que esse lucro será distribuído até 31/12/28. Pronto. Porque se você não distribuir até 31 de dezembro de 2028, a partir daí você pode, mas é tributado, né? E tributado os 10%. Exatamente. Quer dizer, então, em vez de eu especificar ano, eu vou simplesmente dizer que esse lucro será distribuído até 31 de dezembro de 2028, consignar isso na ata. É porque, igual você falou aí, o seu cliente é construção, então ele está investindo em novos loteamentos. Então, chega lá em maio de 26, maio de 27, ele não tem o financeiro para distribuir, né? Porque ele aplicou em outra coisa, mas tem o lucro, né? Exatamente, o lucro está lá. O lucro está lá, mas ele não tem o dinheiro, né? Nem em banco, nem... Então complica. Então, e é por isso que tem empresa que tem 10 milhões, para você ter ideia. Exatamente. Tem acumulado, mas não tem o financeiro, porque o financeiro dele investiu em novos investimentos, né? Exatamente. É o caso de consultora de estrada, que ela investe muito em equipamento pesado, né? Ela tem o lucro, mas pega uma obra nova, precisa comprar equipamento, e aí ela não tem um financeiro para distribuir o lucro, né? Exatamente. Isso mesmo. Hein, Abrão e o Zé? O Leandro pode responder isso aí. Esse artigo ele é muito rigoroso, certo? Previsto na ata. Então, eu tenho que prever, ó, até é muito subjetivo também, né? Muito, né, Veraldo? É muito estranho, né? Porque ele fala assim, ó, deixa eu ler aqui, ele fala assim, ó, lá no 16A, na letra B do inciso 12, né? Aí ele 16A? fala assim, Espera um instantinho, deixa eu localizar a minha aqui, 16A, peraí. 16B, 16A, tá. Lá, aí tem o inciso 11, né? 12, aí veio o 12. No 12, tá na letra B, ele fala assim, ó, cuja distribuição tenha sido, que é isento, né? Cuja distribuição tenha sido aprovada até 31 de dezembro de 2025 pelo órgão societário competente para tal deliberação. Aí, letra B, desde que o pagamento, o crédito, o emprego ou a entrega ocorra nos anos calendários de 2026, 27 e 28 e observe os termos previstos no ato de aprovação realizado até 31 de dezembro de 2025. Então, eu acho que a gente define na ata, mas não sei, não precisa, né? Então, pode dizer que eu vou distribuir até 31 de dezembro de 2028, né? Posso, de uma vez, até lá, eu acredito que sim. Mas ele tem que ocorrer nesses anos, né? Então, para gozar da isenção... Não importa o mês. Para ter a isenção, precisa ser até 31 de dezembro de 2028. Se Abrão, você fizer mas isso não até dá lá, para entender, não dá para entender o que o legislador queria, o que a pessoa escreveu aí, por que ele escreveu ocorra nos anos calendário de 26, 27, 28. Quer dizer, fica estranho isso aí. Fica parecendo que você tem que dividir 1/3 para cada ano. Fica parecendo, não estou dizendo que é isso, mas fica parecendo que você tem que dividir, certo, em 3 partes. Não, eu não entendo assim. Não? É porque ele deu até 2028 para você, para poder pagar. Então, desde que ocorra nesses 3 anos, não tem problema, ele vai ser isento. Pode fazer qualquer mês, qualquer ano. E não precisa ser tudo de uma vez, né? 2028. E não precisa ser tudo de uma vez, pode ser parcial. O que é importante está no item 2, né, Marta? Pelo menos observe os termos previstos no ato de aprovação. Exatamente. Então, se eu escrever no ato de aprovação que é até 2028, eu penso que eu estou dentro dessa observação aí. Isso, né? Eu concordo com você. Né? Tranquilo. Ó. Bem, pessoal, mas eu estou preocupadíssimo com aquilo que o Carlos Pereira falou, certo? Eu tenho 1 milhão lá, 1 milhão e tanto de lucros acumulados, e eu tenho o estoque que representa isso, certo? Quer dizer que eu não posso aumentar o capital com ele. Ixi, Maria. Aí vai realmente, tributar. eu vivi isso na pele. Realmente, eu tive que voltar lá e fazer, e refazer a alteração para eles aprovarem. Ô Zé, você acha que isso vai
vai cair ou não? Veja bem, Everaldo, na minha visão, tudo vai estar condicionado nessa 5473, certo? A 5473 é que pode definir isso para a gente. Se ela não definir, realmente, na verdade, eu não queria, é uma coisa que a gente não deve tratar, é de política aqui, e eu respeito. Mas esse governo, o negócio dele é arrecadar, então ele está fazendo coisas que é absurdo, um negócio desse aí é um absurdo. Mas, porque você já pagou imposto de renda, já pagou contribuição social, já pagou PIS, COFINS, como é que você vai tributar isso de novo? Né? Mas... O interessante de tudo, Zé, que fala que é a renda, da renda, como que é? Rendimento, como que a lei fala? Peraí. Não, a lei fala rendimento supérfluo, sei lá, de grande fortuna. Não, grande fortuna, certo? Grande fortuna. 50 mil é grande fortuna, gente? É grande fortuna, 600 mil por ano. 600 mil por ano, grande fortuna. É grande fortuna? É um absurdo. Um absurdo, Everaldo. Então, o que a gente está ficando é numa situação muito difícil. Eu perdi esse ano uns 6 clientes por condições econômicas. Lógico, eram clientes pequenos e tal, mas por condições econômicas, certo? Uns 6 clientes. Certo? Devido a isso. Então, vai ficando difícil de você trabalhar. Certo? Mas uma coisa é boa, certo? Uma coisa é boa. Nós temos que fazer contabilidade, né? Tem que fazer contabilidade. Tem que fazer contabilidade. O difícil, Everaldo, e aí, há muitos anos atrás, eu fui numa entrega de carteira e a presidente naquela época disse o seguinte, que você tem que valorizar seu trabalho e que ela negocia e aumenta os honorários. Eu não quis falar nada, não, a carteira estava entregando, era para minha filha. Eu fiquei cá pensando com os meus botões, Everaldo. Eu que estou há quase 50 anos na lida, certo? Toda a vida tive dificuldade para renegociar honorários. E hoje está mais ainda. Everaldo, o IBGE, no conceito do IBGE, quem ganha acima de 5 salários mínimos é considerado rico. Pode olhar isso lá. Mas, rapaz, não tem lógica isso não, gente. Não tem lógica. Tem não. Eu gasto. Você está gastando muito, rapaz. Everaldo, não vamos entrar nisso não, porque senão nós vamos ficar doidos. Essa história do monitoramento através do Pix aí, Everaldo. Olha a loucura que é esse negócio aí para os pequenos. Olha a loucura que é para os pequenos, para os MEI da vida. Ou não, Leandro? Ou não, eu estou exagerando? Não, você foi feliz nos seus questionamentos e nas suas colocações. E um outro detalhe, tá? Só para vocês terem uma ideia. Teve uma grande empresa que ela já saiu do Brasil e foi para o Paraguai, que é a empresa Lupo, a empresa que faz meias, fabricante de meias. Ficou inviável. A CEO da Lupo, ela falou que ficou inviável trabalhar aqui no Brasil. Aí o que ela fez? Levantou a Pessiano, olhou o Paraguai do lado, foi para o Paraguai, lá a tributação é diferente do Brasil, e ela já se instalou lá. E aí quem perdeu com isso foi o Brasil, porque aí não a economia deixa de circular, a falta de emprego, porque foi demissão em massa, e outras instituições também já sinalizaram que pode haver aí uma fuga de capital enorme. Leandro ficou mudo. O Itaú também já sinalizou. Agora sim, José de Fátima, esse é o lado de gestões que não tem criatividade, que não tem um poder de gestão em que não se soluciona as situações do país que não seja de forma arrecadatória, se não seja só de um colhinho. Agora, por outro lado, o que eu chamo a atenção? A partir de 2026, vai ter um turbilhão de matérias que quem trabalha com assessoria empresarial tem que ficar atento. Então, veja bem, janeiro de 2026, eu já tenho
as alíquotas de IBS e CBS que tem que ser destacado nos documentos fiscais, tá? E valendo, a partir de janeiro de 2026. Então, tem que me preocupar com a reforma tributária sobre o consumo. Já tem a tributação dos lucros e dividendos, já a contar de janeiro de 2026, e já com uma ação que tem que ser um movimento que o profissional tem que realizar agora em dezembro de 2025. Caso o projeto de lei 5473 seja convertido em lei ordinária, alterando a lei 15.272/2005, aí esse prazo de arquivamento da ata, de deliberação na ata, ela vai para o prazo de 30 de abril de 2026. Aí tem tempo para todo mundo. Agora, de outro lado, a gente tem que perceber o seguinte: com a reforma, principalmente com a reforma tributária sobre o consumo, vem a plataforma de apuração assistida. Já tem a plataforma de apuração assistida para quê? Para as empresas do regime regular de IBS e CBS, que é o quê? O presumido lucro real. E se o caso Simples Nacional vier de se enquadrar, porque está no Simples Nacional 2025, não é garantia de continuar nesse regime 2026, que ele pode desenquadrar por débito, por atividade vedada, uma série de situações. O que a gente tem que ponderar também? Perceba que o que é da parte de automatização vai ser feita. O que é da parte de análise profissional também vai ser feito. O que é parte estratégica também vai ser feito. Aí, por exemplo, a pergunta que fica por exemplo, a reforma tributária, só aqui na live de terça, nós já vemos falando há 3 anos. Agora vem a pergunta: quantos profissionais se capacitaram para a reforma tributária? E quando eu falo capacitar, não é 5 minutos. Estou preocupado. 5 minutos em uma live de YouTube, 5 minutos numa live de Instagram, onde não tem raciocínio concatenado, onde são só palavras soltas. Então, aí veja bem, por exemplo, eu vi uma fala sua. Eu sempre tive dificuldade em trabalhar honorários. Mas olha, você vê o legado que vem sendo deixado. O profissional, na verdade, não é que ele sempre trabalhou no automático, a maioria. Será que ele sempre não trabalhou se apoiando no software, sem saber o que ele está fazendo? Né? Porque, por exemplo, na hora que é para você sair do ambiente de gratuidade e investir no seu conhecimento, aí o profissional recua. Às vezes ele tem uma gana de perguntar, ele tem uma gana de saber, ele tem uma gana de aprender, mas só no ambiente de gratuidade. Quando chega no ambiente que ele tem que investir nele, aí ele recua. Né? Não, mas eu não vou investir em mim porque tem 13º agora de dezembro. Não, mas eu não investi em novembro porque meu marido adoeceu. Eu não investi em outubro no meu conhecimento, não me capacitei porque eu perdi 3 clientes. Quer dizer, sempre uma situação, sempre ali protelando. E o que a gente está observando? Cada vez mais o que é a operacionalização, ela vem sendo realizada por automatização. No que você vai sustentar o seu contrato de prestação de serviço? Você vai sustentar com estratégia. Tá aí a tributação de lucro e dividendos aí. Eu vou ter que oferecer o quê? Estratégia. Primeira pergunta: eu só remunero um sócio por lucro? Só existe essa forma de remuneração para sócio? Mas perceba que os profissionais só estão focados aonde? A maioria só está focada aonde? No lucros e dividendos. Eu não posso remunerar por juros sobre capital próprio, não? Não existe outra alternativa para me fugir dessa tributação, para me escapar dela? Então, mas aí o que precisa ser feito? Se capacitar. Por exemplo, você tem uma lei complementar 214/2025, que encampa hoje a reforma tributária, você tem 544 artigos e 23 anexos. Quantos profissionais já se capacitaram em cima disso? Ou será que muitos estão esperando ver se o software vai salvar? Se o software ele vai fazer? Aí eu vou te fazer a pergunta. Eu tenho até o último dia útil de setembro de 2026 para manifestar a opção, eu optante pelo Simples, se eu recolho IBS e CBS por fora ou não. Ou eu mantenho ele para dentro para o primeiro semestre de 2027. Eu me capacitei para fazer esse planejamento tributário? Ou eu tô com o mesmo ideal de anos atrás? Ou seja, eu aprendi ICMS pelo regulamento do Estado de Goiás. Vou dar um exemplo, outro exemplo. Transferência de mercadoria entre estabelecimento.
do mesmo contribuinte. Não houve passagem de propriedade. Por que que os estados, anos a fio, cobrou ICMS na transferência? Entende? Então, assim, tem que mudar a mentalidade. Tem que mudar a mentalidade, tem que investir, sair do ambiente da gratuidade, de querer reinar só no gratuito, e passar a investir em capacitação. Por quê? O software, por si só, nunca foi e não vai ser suficiente para você assessorar a empresa. Então, o profissional tem que entender que ele vive nós vivemos uma era tributária diferente. Hoje, na reforma tributária, por exemplo, você vai tomar crédito de uso e consumo de IBS, CBS, coisa que você não toma hoje no ICMS. Certo? Então, por exemplo, você vai ter você vai ter doação, você vai ter uma operação de doação dependendo, tributada a valor de mercado. Será que seu cliente realizar essa operação de doação no contexto da reforma tributária, você já sabe dar essa tratativa? Você já sabe orientar o cliente nesse quesito? Talvez a maioria não, mas por quê? Porque ele não se capacitou. E aí é o que eu falo, na hora de investir no conhecimento, ele recua. Né? Então, assim, e as empresas, agora a partir de janeiro de 2026, eu até eu faço treinamento sobre a reforma tributária, sobre o consumo, e eu sempre coloco um detalhe. Essa manifestação de recolhimento do IBS e CBS por fora, você vai ter que ter orientação. Você vai ter que ter permissão do representante legal da empresa para você poder ir lá no portal, certo? No portal do Simples e solicitar a retirada do IBS e CBS por fora do Simples. Por quê? Porque esse é um movimento que você vai causar esforço aonde? No caixa da empresa. Porque, por exemplo, na nossa avaliação, essa alíquota ela vai ficar em torno de 28, 28,6. Então, para você fazer esse movimento, você tem que pedir autorização para quem? Para o representante legal. E tem que chegar para ele com o quê? O planejamento tributário. Porque você não vai chegar por telefone e falar assim para ele, olha, eu estou retirando o IBS, CBS seu aqui de dedo DAS, agora em setembro de 2026, para produzir efeito no primeiro semestre de 2027. Não. Aí vai te perguntar, cadê o planejamento tributário mostrando que para mim é melhor o IBS, CBS por fora? Aí você vai ter que ter autorização, porque é um semestre todo. Aí é que eu falo. A mesma gana que os profissionais têm num ambiente de gratuidade para perguntar, para saber, tem que ser a mesma para investir no próprio conhecimento dele. Leandro, Everaldo, vou só fazer um alerta aí. Nós nunca falamos aqui na reunião sobre as revogações, né, Leandro? E o que essa lei revogou é uma infinidade de coisas. Sim. Outra coisa, pessoal. Eu pensei que a Constituição nossa, ela não tinha mudado muito, mas eu estava vendo ela hoje, ela mudou absurdo, uma coisa de doido, está tudo retalhada, certo? As Constituições de 88, certo? Então é o seguinte, pessoal, se Deus quiser, o Wesley, você coloca uma chamada para o pessoal, e é no dia 15, né? É no dia 16 a nova reunião. Vamos reunir aqui. Para o pessoal, Fábio, ajuda o Wesley a colocar isso lá, para ele não brincar com essa reforma tributária, não, para ele não brincar que, a partir de 2026, o negócio vai pegar mesmo, e essa lei que saiu, vai sair agora, a respeito da distribuição de lucro, muito pouca gente está entendendo isso aqui. Nós temos que pegar e entender muito isso aqui para a gente poder não dar prejuízo nossos clientes, certo? Essa é a intenção, certo? Agora, eu estou muito preocupado, Carlos, você me trouxe uma notícia que eu vou ficar dormindo à noite, sonhando isso daí. Vou te passar amanhã cedo. Eu estou com 1 milhão e 400 de estoque lá, e está representando 1 milhão e 400 também lá no lucro acumulado, certo? E o todo ele tirou, certo? Então, zero que o cara...
cara vai, se ele aumentar a capital, ele vai ter que pagar o imposto, 160 mil de imposto, certo? Sobre esse valor. Pior de tudo, certo? Que ele tira 30 mil por mês para ele e para a mulher, certo? 30 mil por mês, cada um, tira 60 mil. Aí ele vai tributar 1 milhão e tanto, vai tributar os 600 também, vai tudo no brejo, certo? É um absurdo. Geraldo, Ah. Geraldo, só um parêntese rápido. Com relação ao termo empregados, lá na questão da distribuição de lucro, lá no regulamento 9580, que é o regulamento do imposto de renda de 2018, só se usa esse termo empregado, creditados, entrega ao empregado, quando se trata de não residente no país, que é o capítulo de não residente do imposto de renda, lá, de não residência no exterior, entendeu? De domiciliado no exterior, que é o artigo 774 para frente, e o artigo 669, que é o capítulo do imposto de renda de investimentos regionais. Então, ele sempre fala o seguinte, ó, por residentes ou domiciliados no exterior, na hipótese de valores pagos, creditados, entregues ou empregados ou remetidos ao exterior. Então, no caso de empregados, o termo empregado é quando se trata de dividendos que você vai entregar para não residente do país. Você falou aqui, ó, pago, creditado, empregado do exterior, certo? Entrou tudo aí, ó. Pois é, eu digo assim, o termo empregado, no que diz respeito ao imposto de renda, no regulamento do imposto de renda, no decreto 9580, ele só trata o termo empregados quando se refere a não residentes no país, que são domiciliados no exterior. Então, o que subentende? Que o termo empregado ou ele emprega o dinheiro aqui, o não residente, ou ele remete para o exterior. Então, o termo empregado é o seguinte, ou ele levou o dinheiro para o exterior, ou ele empregou no país, em algum investimento, em ação. Vai, então, vamos descascar isso aí na próxima terça-feira, né? Eu só queria que o Rafael falasse um pouquinho o que você achou da reunião. Muito boa mesmo. E se vocês me permitirem, eu quero participar de várias outras, viu? Eu sou recém nesse mercado, eu estou só há 7 anos, bebezinho perto de todos vocês, mas assim, a gente aprende muito com vocês. Vocês contribuem com o aumento do PIB do país, com o aumento de geração de empregos, né? Então, vocês são os conselheiros dos empresários que a gente tem hoje no mercado, e a gente aprende muito. Então, vai ver, você vem com mais aparelhado, certo, para assistir tudo, tá? Não vai assistir do carro mais não, tá? Deixa o seu menino de lado, tá? Então é o seguinte, pessoal, faz isso para nós, o Fábio e o menino, para pessoal não descuidar disso, porque a partir de 2026 a vaca vai para o brejo, certo? Se não abrir o olho, nós estamos lascados, tá? Falou, pessoal. Então, até na terça-feira, se Deus quiser, né? Até a próxima terça. Até amanhã cedo, Everaldo. Boa noite. Posso deixar? Boa noite. Não essa notícia, não. Eu quero ver se está enganado. Poxa. Não, tá bom. Eu vou te passar amanhã. Eu posso deixar um presente para os aqui presentes, Everaldo? O senhor permite? Fala, Rafael. Deixar um presente para vocês aqui. A SEG tem uma plataforma educacional que ela é gratuita, né? Inclusive a gente libera ela para os universitários aí do Brasil todo, e se vocês me permitissem, o Leandro até falou nessa parte de capacitação, eu vou deixar um link aqui com vocês, e assim, é realmente uma plataforma educacional, que lá só de curso de reforma tributária tem 3 cursos, e vocês não pagam por ela, então é como se fosse uma Netflix de curso. Hoje a SEG tem mais de 100 cursos gravados e totalmente de forma gratuita, né? Vou deixar o link aqui e faça a inscrição, porque é capacitação, é treinamento, tem muito tema sobre reforma tributária e não tem custo, né? De forma gratuita mesmo. Muito bom, Rafael. Isso aí, beleza. Ok. Vou deixar o link aqui no chat. E quem tiver interesse, acho que é 0800 e a capacitação, acho que faz sentido, né? Ok. Acabei de compartilhar aqui no chat, viu, pessoal? Bom descanso a todo mundo.
Valeu, boa noite, pessoal. Mostra aí, Me liga amanhã, Rafael, Mostra aí, para a gente Julinho. conversar um pouquinho. Eu anotei, eu vou publicar nos grupos. Tá. Manda Ligue para sim, mim senhor aí. Geraldo. Falou. Obrigado. tchau. Boa- Valeu. Carlos, Mandei para Oi. você aí, Fábio. deixa eu te falar. Obrigado. Você pode depois. Qual grupo que o Leandro deixou o modelinho da ata? Você tem como compartilhar? Qual grupo que você tá? Ah, você está falando comigo? Acho que Sim. foi o Carlos que falou que tinha ata, não é, Carlos? Não, no caso, eu pedi para o Leandro a ata, né? O Leandro vai me passar a ata. O doutor Fábio tem isso aí. O Fábio também tem, né? Podemos pegar com o Fábio, exatamente. Você pode compartilhar no grupo, Fábio? A ata? Ou no privado? Não, aqui o Leandro falou, a dele eu não tenho, não. Mas você não tem um modelo de ata aí, Fábio? Parece que você tinha um modelo de ata. Quem tem é o Zé de Fátima, que disse que tem, né, Zé de Fátima? Você tem ela? Isso. O Zé de Fátima parece que pegou do Leandro. Passa para nós aí. Eu passo. Ótimo. Beleza, então. Ok. Tá bom. Qual que é o grupo? Aí o Everaldo passa, então, né? Não sei qual que é o grupo. Isso. Eu tô no grupo do sindicato. Coloca no grupo do sindicato, ótimo. Beleza. Tá bom, então. Aí o Wesley passa para todos os grupos, certo? Nós temos mais ou menos 7 grupos, né, Fábio? Porque eu não sei. 10 grupos. 10 grupos. Ok. Tem Tá 10 bom. grupos. Tá bom. Uma boa noite. Eu te dei um oi aí, Valeu. seu José de Fátima. Eu dei um oi pro senhor aí, só o senhor me responder aí, tá? Tá ok. Combinado. Falou. Tá. Um abraço. Tá. Tchau.